Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com a graça do bom Deus. Eu estou muito feliz por mais um dia poder trazer uma palavra que eu tenho certeza, meu irmão, que vai edificar a sua fé, que vai trazer um ensino, né? Porque eu creio que isso aqui que eu vou falar, essa mensagem inspirada que Deus me revelou, ela não é muito falada, eu não vejo, pelo menos eu não vejo esse texto aqui nesta direção a qual eu vou trazer hoje. Mas o Espírito Santo, ele trouxe isso ao meu coração e eu creio que nós precisamos ser alertados com essa mensagem e que ela vai auxiliar muito para o teu desenvolvimento, crescimento espiritual. Então, essa mensagem, ela se encontra em Daniel capítulo 3, tá? E ali fala sobre o que Deus vai fazer, que ele vai salvar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Aqueles homens, eles são colocados em uma fornalha ardente, em um período onde todo o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, inclusive Daniel, que nesse texto ele não consta aqui, porém ele também tinha sido levado, inclusive esses quatro, eles tinham lá na frente, lá atrás, em um momento anterior a esse, eles fizeram uma consagração a Deus, eles decidiram não se corromper com o alimento impuro, eles decidiram não se corromper com o sistema impuro da Babilônia, e isso fez com que eles recebessem o quê? Muito mais conhecimento do que todos os outros conselheiros, que estavam estudando a mesma coisa, que estavam sendo submetidos ao mesmo processo que eles. Então, o que acontece? Nesse período, no capítulo 3, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia nessa época, ele decide construir uma estátua dele mesmo, de ouro, tá? E eu já quero começar alertando você. Muitas vezes, nós temos uma visão muito limitada do que seria idolatria, tá? Isso é um assunto muito sério, porque é um dos motivos pelos quais Deus mais se decepciona com o seu povo, porque você vê que todo momento que o povo de Israel ele está sendo acaba que ali se deixando focar em um outro Deus ou trazer um foco maior em qualquer área para sua vida que não seja Deus, colocá-lo como prioridade, eles acabam se distanciando completamente da vontade de Deus, e isso entristece o coração de Deus e sempre tira a sua mão potente, a sua proteção sobre esse povo, o que como consequência acaba levando e gerando guerras, gerando fome, gerando doença, morte e todo tipo de caos, porque é a mão de Deus que nos protege o quê? Do devorador, porque o inimigo ele só quer matar, roubar e destruir. E é a Deus, nós não podemos pela nossa própria carne nos proteger deste inimigo, gente. Porque nós não somos fortes o suficientes, então nós dependemos do poder de Deus para isso. Só que, nesse momento, Nabucodonosor ele decide fazer uma estátua de ouro. E ele fala que, no momento onde fossem tocados os sons de trombeta, flautas, das cítaras, das liras, das harpas e de todos os instrumentos, todos, eles falam de todos, e inclusive os governantes, conselheiros, sábios, adivinhos, todos deveriam se curvar a esta estátua. É interessante porque aqui Daniel não é registrado, porém Sadraque, Mesaque e Abednego se negam. Inclusive a palavra na minha versão fala que alguns judeus se negam, porém só Sadraque, Mesaque e Abednego são levados para essa fornalha ardente. Mas voltando um pouquinho mais, é muito interessante eu trazer essa visão que eu quero trazer para vocês, porque em um momento onde Nabucodonosor, que tinha um reino com uma grande nação, era uma das nações mais fortes da época, e ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha todas as riquezas, ele tinha construído um império forte, poderoso, no ponto de vista humano, né? Ele decidiu fazer do nada, ele se colocou como o próprio ídolo da sua nação. Daí ele colocou uma ordem que todos deveriam adorar quando todos esses instrumentos fossem tocados, todos deveriam se curvar àquela estátua. E não somente a estátua, mas também a todos os seus deuses. E olha só que interessante, quando alguns dos conselheiros, ali, alguns líderes oficiais observaram que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham se curvado a esse ídolo, a essa estátua do próprio Nabucodonosor de ouro, o que eles fizeram? Eles levaram até a presença do rei. E claro, o rei se indignou, porque ele era um rei totalmente carnal, um rei que se deixou levar pelo poder que ele tinha conseguido, conquistado até aquele momento, e aquilo subiu a sua cabeça e ele não conseguia enxergar tudo o que esses homens, que eram seus conselheiros sábios, que ele sempre recorria nos momentos mais importantes, decisões mais importantes, eles não conseguiram trazer isso à tona, à sua memória. E ele acabou o quê? Com raiva, indignado por esta situação, e decretou ali que eles deveriam ir para a fornalha. Nabucodonosor deu mais uma oportunidade. No entanto, esses homens
falaram com muita autoridade que eles não iriam se curvar e que mesmo que Deus não os protegesse da fornalha, eles tinham o quê? Um lado muito bem defendido, que era o lado de Deus. Eles não permitiram que aquela estátua dourada alcançasse o coração deles, ou até mesmo o medo, a insegurança por um possível decreto de morte. Isso tudo não fez com que esses homens se desviassem do seu propósito, da sua fidelidade com o seu Deus. E o que eu tenho para dizer hoje a vocês, meus irmãos? Primeiro, nós precisamos tomar cuidado, porque hoje nós vivemos um dia onde o status social, onde o poder, onde os cargos, eles acabam, querendo ou não, transmitindo um reconhecimento, uma valorização tamanha que, se nós olharmos, se nós não estivermos muito focados na palavra de Deus, na comunhão diária com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter discernimento espiritual para entender o que é a honra e o que é a idolatria. E agora eu entro numa questão muito importante. E eu sei que ela vai dividir opiniões, mas eu preciso trazer aquilo que o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração. Porque aqueles homens, eles em nenhum momento desonraram o rei deles. Eles só negaram se curvar à estátua do rei. Porque aquele rei, como eu disse, ele acabou se alterando demais, se ensoberbecendo demais, acreditando que ele deveria ser adorado a qualquer custo. Então, por isso, ele decidiu construir de si mesmo uma estátua de ouro. E olhem o perigo disso, gente. E olhem o perigo onde cargos e poder podem nos levar. Então, aqueles homens, eles não estavam preocupados com o cargo, eles não estavam preocupados com o poder, e nem sequer estavam preocupados com a sua própria vida. Mas, com certeza eu digo que a fidelidade de Deus, através da comunhão, diária que eles tinham com Deus, já tinha feito com que eles subissem a um nível onde tudo bem, morrer por Deus é lucro. É sinceramente lucro. Eu não dependo desse cargo que eu estou, eu não dependo do poder e de tudo aquilo que eu conquistei, nem dependo também do meu ar que eu respiro. Por quê? Se Deus quiser me levar agora, eu sei que eu tenho o destino certo. E eles estavam seguros que mesmo se Deus não protegesse eles da fornalha, eles teriam o destino certo, que era na glória, onde eles teriam uma comunhão diária com o Pai deles, de uma forma que aqui na Terra nós nunca teríamos. Então, esse era o sentimento deles. Eles tinham uma consciência, a consciência de Cristo, a mente de Cristo. Eles tinham uma mente pura, sem corrupção ao sistema. Porque quando a gente fala de idolatria, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nós também podemos idolatrar pessoas que estão em altas posições. E como que a gente acaba fazendo isso? Quando a gente, muitas vezes, dá uma prioridade maior para a opinião de alguma pessoa. Quando a gente, ao invés de colocar-nos em oração para perguntar a Deus o que Deus quer de nós naquele momento, nós acabamos confiando em palavras humanas. Só que a palavra é muito clara a respeito disso. O que a palavra nos diz? Que nós não devemos confiar nos homens. Que maldito é o homem que confia no próprio homem. Ou seja, a nossa confiança ela tem que estar em prioridade, como prioridade em Deus. Porque é Ele quem nos dá o discernimento espiritual, é através do Santo Espírito de Deus que nós podemos discernir o que vem dele e o que não vem. E como que a gente vai confiar muitas vezes em palavras, em um direcionamento, se a gente não está em uma comunhão? Então, o que é idolatria hoje, gente? É tudo que ocupa a prioridade nos nossos corações. Se você está dando mais tempo para qualquer coisa em detrimento do teu momento de intimidade, da comunhão com o Espírito Santo de Deus, provavelmente isso, do qual você tem perdido muito tempo, acaba sendo para você uma idolatria. E eu não falo, gente, de tarefas diárias, mas nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Mas será que tudo que nós estamos fazendo para o Senhor? Então, essa é a mensagem de reflexão que eu quero te trazer. Uma mensagem que ela pode ser difícil, que eu creio que vai tirar a venda de muitas pessoas. Nós precisamos entender a diferença de honra, de bajulação, que pode virar até uma idolatria. Nós precisamos identificar a diferença entre eles. Porque se a gente não está colocando o reino de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, em detrimento da vontade de homens, nós estamos falhando e estamos idolatrando. Nós não estamos seguindo o conselho bíblico. Estamos ferindo princípios. Só que eu estou falando aqui para pessoas que realmente buscam a palavra de Deus como uma verdade para as nossas vidas. Como uma verdade que deve ser vivida. Então eu quero abrir os seus olhos hoje para essa palavra. Eu quero de todo o coração que hoje você abra os seus olhos. Será que hoje você tem buscado mais reconhecimento de homens do que o reconhecimento de Deus? Meus irmãos, essa história
ela nos orienta que esses homens, eles foram salvos de uma fornalha ardente que foi acendida 7 vezes mais, uma potência da qual, quando os próprios soldados que foram levá-los até a fornalha foram queimados e mortos. Só que aqueles homens, eles passearam, e essa fornalha só serviu para desatar, para queimar as amarraduras das quais eles estavam. Então prestem atenção. Por que ter medo? Por que temer de fornalhas ardentes, de covas de leões e de todo tipo de perseguição, por dar prioridade para o que vem direto da boca de Deus? Muitas vezes é isso que vai acontecer, meu irmão. Muitas vezes você vai ser jogado na fornalha dos leões. Mas o que eu quero te dizer hoje, e o que Deus quer trazer aos nossos corações, é que ainda que você seja queimado nesta fornalha, ou quem sabe se existe algum propósito, você seja protegido dentro desta fornalha, o que eu realmente acredito que sim, porque existe um propósito e um testemunho forte nesse livramento, que Deus quer te oferecer, que Deus quer te proporcionar, e através desse livramento também honras. Porque é através disso, meus irmãos, que esses homens, eles conseguem trazer um grande testemunho. E ali, quando Nabucodonosor olha para a fornalha, ele vê um quarto homem. E esse homem era semelhante como um filho dos deuses, é assim que ele diz. Ou seja, ali tinha um anjo protegendo eles para que nada, nenhum chamusquinho pudesse lhes alcançar ou lhes ferir ou queimá-los. Por quê? Porque a graça de Deus os envolveu naquele momento, para que nada lhes acontecesse. Então, por que temer? Você não deve temer por obedecer, por ser fiel a Deus, meus irmãos, a Deus. Então é isso que eu oriento hoje a vocês. Depois, Nabucodonosor, ele colocou Deus em seu lugar de direito. Ele disse, realmente, eu nunca vi um Deus proteger os seus como esse Deus. E ele exaltou o nome do Senhor, porque realmente, gente, quando nós estamos com uma pureza de coração, quando nós somos fiéis ao Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram, nós somos livrados. E com esse livramento vem grandes testemunhos que glorificam o nome do Senhor. Então eu quero trazer essa mensagem de reflexão para o seu coração. Eu espero, meu irmão, que ela tenha tirado a venda dos seus olhos, que ela possa ter te ajudado a enxergar coisas que ainda você não conseguiu enxergar, trazer a consciência, sistemas que muitas vezes, sem nem percebermos, nós podemos estar ali com o nosso pezinho já sujo por causa disso. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai trazer à tona tudo que precisa, tudo que está oculto vai ser revelado a você, e você vai ter a consciência do que você precisa mudar em si, para que haja um crescimento espiritual, porque só Deus, meu irmão, só Deus pode te livrar numa situação como essa. Tá? Então, os homens, eles são falhos, eles são imperfeitos. Uma hora que você está agradando, uma hora que você está fazendo tudo conforme eles querem, eles vão, na maioria das vezes ali, se for pelo menos uma relação recíproca, vão te honrar. Mas se você mostrar um lado imperfeito seu, porque nós somos, o que vai acontecer? Será que essas pessoas vão continuar fiéis? Mas Deus não. Deus não é assim. Por isso, confia plenamente. Coloca toda a sua expectativa em Deus, porque Ele te livra, meu irmão. E eu creio que hoje Deus está concedendo livramentos para muitas pessoas aqui. Amém? Fica com essa palavra para o teu coração. Espero que ela possa ter te edificado. Até o nosso próximo vídeo.